Olá, quarto ano. Hoje nós temos aula de geometria e a tia Andréia gostaria de fazer a correção das atividades da semana passada. Então, quem imprimiu, pegue por favor as atividades ou quem fez no caderno, pegue as respostas para a gente conferir, tá? E qualquer dúvida pode perguntar para a tia Andréia. O número 1, eu observei que quando imprimiu, não ficou muito legal de enxergar, não. Então, eu vou explicar ele melhor aqui. Usando palitos de sorvete, Gabriela construiu uma figura que lembra o contorno de um retângulo. E Caio construiu uma figura que lembra o contorno de um quadrado. Então, aqui está a figura da Gabriela e aqui está a figura do Caio. Em palitos, qual a medida do contorno da figura que Gabriela construiu? Gente, aqui, na hora que vocês imprimiram, talvez não tenha dado para ver que isso aqui, ó, era o espaço entre um palito e outro. Então, era para a gente contar quantos palitos foram usados para construir esse retângulo aqui, tá? E a mesma coisa com o quadrado. Eu estou marcando aqui de caneta para vocês conseguirem ver melhor a separação. É aquele palito de picolé, tá? E esse aqui, ó, é aqui a separação entre eles. Desse jeito, tá? Aí era só contar quantos palitos foram usados no retângulo da Gabriela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tia Andréia colocou aqui. E o do Caio, como é um quadrado, o quadrado não tem os 4 lados iguais, então se aqui foram usados 3 palitos, significa que nos 4 lados foram usados 3. 4 vezes 3, 12 palitos também. A segunda situação, ela já tinha até a resposta. Ela era mais uma explicação. A quadra de esportes de uma escola tem 20 metros de comprimento por 12 de largura. O professor de educação física pediu aos alunos do quarto ano que dessem uma volta completa ao redor da quadra. Quantos metros cada aluno percorreu? Então, gente, olha só. Aqui é o comprimento da quadra e aqui é a largura. Se aqui mede 12, então desse lado também mede 12. Se aqui mede 20, então significa que desse lado também mede 20. Se eles andaram ao redor da quadra, então, ó, já está aqui. Para responder a essa pergunta, podemos fazer 20 mais 12 mais 20 mais 12, que completaria a volta completa, 64 metros. Encontramos 64 metros que correspondem à medida do contorno dessa quadra. Então, cada aluno do quarto ano percorreu 64 metros. A quadra dessa escola lembra a forma de um retângulo e a medida de seu contorno é o perímetro do retângulo. Como eu disse, perímetro é em volta da figura, tá? Tá aqui, ó, perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono. Pessoal, essa figura aqui também ficou muito clarinha, porque no meu computador eu vejo de um jeito e quando imprime que eu realmente vejo como que vai ficar a imagem. Então, ó, aqui, essa figura A, ela é essa região aqui. Não vai ficar certinho da tia Andréia não, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do tamanho certo dela. Era esse quadradinho aqui, ó. Então, a medida de lado dos quadradinhos dessa malha é a unidade de medida de comprimento. Quantas unidades de comprimento tem o perímetro de cada polígono? O polígono A, gente, eu vou contar quantos quadradinhos tem em volta, ó. 1, 2, 3. Se ele é um quadrado, então significa que os 4 lados têm 3. 3 vezes 4, 12. O B
Se tem 2 aqui, tem 2 aqui. 4. Se tem 5 aqui, 5 aqui. 4 mais 5, 9, mais 5, 14. E o C? Ó, como eu disse na aula anterior também, é bom ir riscando, ó. Principalmente quando a figura tem um formato diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? É isso aí. Pessoal, esse exercício também aconteceu a mesma coisa que o anterior, que o primeiro lá, que na minha tela ficava legível, mas às vezes quando vocês imprimiram não ficou muito legal. O espaço entre os palitos às vezes não deu para ver muito bem. Eu peço desculpa a vocês que eu não me dei conta disso. Só depois, quando eu vi impresso, que eu vi que não estava muito legal. Olha, aqui estão os espaços entre os palitinhos, tá vendo? Então, a gente tem que contar quantos palitinhos foram usados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na letra B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é um retângulo, gente, se tem 6 aqui, então tem 6 embaixo. 6 mais 6, 12. Se tem 3 aqui, tem 3 aqui. 12 mais 3, 15, mais 3, 18. Esse aqui é um quadrado. Cada lado tem 4. Posso fazer 4 vezes 4, 16. Esse aqui a gente tem que contar. Ó, também a separação aqui. Ó, agora eu vou contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A letra C ficou aqui na outra folha. A letra C tem 2 de cada lado e ele não tem 5 lados? 5 vezes 2, 10. E aqui é um quadrado, tem 3 de cada lado, 3 vezes 4, 12. Tá bom? Aqui, gente, pediu que medisse com a régua. Talvez as minhas respostas fiquem um pouco diferentes das respostas de vocês. Porque se vocês tiverem feito a impressão da atividade, talvez não tenha ficado igualzinho. Pode ter desconfigurado um pouquinho o arquivo. Então, se aqui der uma diferença de um pouquinho, não precisa desmanchar, não, tá? Eu medi na tela do computador. Então, o retângulo A, o triângulo, desculpa, aqui mede 3, aqui mede 4 e aqui mede 4. O perímetro não é a soma? Dá 11. O B, aqui mede 4, aqui mede 5,5 e aqui mede 6,5. Aí a soma vai dar 16. O C, aqui é 4, aqui 5,5 e aqui 5,5. A soma dá 15. E o D, aqui é 8, aqui é 11 e aqui é 13,5. O resultado dá 32,5, tá bom? Agora, escreva a letra que corresponde ao triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Gente, nenhum deles tem os lados com a mesma medida. Apenas 2 lados com a mesma medida são os triângulos A e C. E os 3 lados com medida diferente são os triângulos B e D, tá bem? Agora, para terminar, o número 4. O número 4, gente, pediu para a gente encontrar a soma de todos os lados, ou seja, o perímetro, né? Então, aqui a gente vai somar, ó, 152 com 46, com 68, com 76, com 145, com 182, vai dar 669 metros. E essa aqui, todos os lados medem 165 metros, somando os 4 dá 660. Gente, essa figura aqui, ela ficou
também desconfigurada, porque para ela ter todos os lados iguais, ela não poderia ser um retângulo, ela tinha que ser um quadrado, tá? É porque na hora que a gente às vezes coloca no computador, distorce um pouco a imagem. Então, esse lado aqui tinha que ter a mesma medida que esse, tá? Pessoal, essa matéria que está na página 60, ela dá continuidade ao que a gente viu no primeiro bimestre. O primeiro bimestre da apostila de vocês não tinha geometria, então por isso que a tia Andréia estava usando muito folha, caderno. Agora, nesse bimestre, tem o capítulo 3, que é de geometria. Só que a tia Andréia vai pular umas páginas, vai lá para a página 60 primeiro, para dar continuidade ao que a gente já estava vendo no primeiro bimestre. Depois eu vou voltar nas primeiras páginas do capítulo 3. Aí na página 60 está falando de medidas de comprimento. Ô, gente, grandezas é tudo aquilo que é usado para medir. A gente pode medir comprimento, pode medir temperatura, peso, capacidade, por exemplo, de um líquido. Então, quando a gente mede alguma coisa, a gente quer saber quantas vezes 1 centímetro cabe dentro daquele pedaço, ou se for uma distância maior, quantos metros cabem dentro daquele pedaço, ou se for maior ainda, quantos quilômetros cabem dentro daquela distância. Olha só, ele está medindo um cartão aí, tá vendo? Que ele está com uma régua na mão e um cartãozinho alaranjado. Aí ele falou assim, o lado deste cartão mede 10 centímetros. Aí ela falou, isso significa que cabe 10 vezes 1 centímetro nesse comprimento. Se vocês pegarem a régua e contarem, cada pedacinho não é 1 centímetro. Então, aqui dentro cabem 10 centímetros. Tudo que podemos medir chama-se grandeza, tá? Aí, no início do ano, a tia Andréia já viu com vocês que a unidade padrão para medida de comprimentos é o metro. Medidas menores que o metro, a gente usa centímetros. E medidas muito maiores que o metro, a gente usa quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e 1 metro a 100 centímetros. A gente já viu isso também. Aí tem 2 índiozinhos, olha. Aqui na aldeia a gente mede comprimento com as partes do corpo. A largura desse gol, por exemplo, é cerca de 6 pés. Antes, quando não existia as unidades de medida padrão também, usava-se parte do corpo para medidas. Só que depois o mundo foi crescendo, as pessoas tiveram a necessidade de padronizar as coisas. Por quê? As importações. Imagina se eu falo assim, eu quero comprar uma trave para um jogo que tenha 6 pés de comprimento. Tem como a gente ter certeza que o pé de quem está medindo é o pé da mesma medida do pé de quem está vendendo? Então, por isso que a gente padronizou, usa-se medidas iguais em todos os lugares, tá? E para dar continuidade à correção e que a tia Andréia explicou, vocês vão fazer os exercícios da página 61 e 62, tá bem? A tia Andréia vai deixar anotado aqui, tá? Beijinhos e até a próxima aula.